No Evangelho de Jesus Cristo encontramos vários encontros, pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus, e eu posso dizer para você, você pode conferir isso na palavra, que todas essas pessoas tiveram suas vidas impactadas por esse encontro. As pessoas que se encontraram com Jesus jamais permaneceram as mesmas, elas foram transformadas pelo impacto do seu encontro com Jesus. E eu preciso dizer para você que me acompanha nessa noite, que pelo poder do Espírito Santo de Deus, hoje você pode se encontrar com Jesus. Hoje você pode ter a sua vida impactada por um encontro com o Senhor Jesus. Portanto, quero chamar a sua atenção para lermos juntos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do 23 em diante, depois nós vamos retornar e ler alguns versículos anteriores. Mateus 8, 23. A nossa série de mensagem tem como título Encontros com Jesus. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você for retornar um pouquinho, você vê alguns encontros anteriores a este que teve o Senhor Jesus. No versículo 14 do capítulo 8, você vê que Jesus se encontrou com uma sogra de Pedro. Ela estava acamada e com febre, e diz a palavra, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Em outros evangelhos que relatam a mesma história, diz que imediatamente ela começou a servi-lo. Isso traz uma sugestão muito interessante para mim, e eu a compartilho com você. A sogra de Pedro foi tocada por Jesus, e ela foi tocada, e imediatamente ela começou a servi-lo. De alguma forma, nós fomos tocados pelo Senhor Jesus Cristo, e aqui está a belíssima sugestão do que devemos fazer depois de recebermos o toque do Senhor Jesus, ou curando uma enfermidade, ou tendo o perdão dos pecados, ou nos conduzindo no dia a dia. Constantemente somos tocados pelo Senhor Jesus. Certamente você já foi tocado de uma maneira muito especial, tendo a experiência de receber a Jesus como seu Salvador. E qual é a atitude daqueles que são tocados pelo Senhor Jesus? Qual deve ser? Aqui está a sugestão: imediatamente ela se levantou e começou a servi-lo. Se um dia você foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo, se um dia você teve os seus pecados perdoados, se um dia você foi curado, se um dia você recebeu um livramento, se um dia você recebeu um milagre, se um dia você recebeu um toque especial das mãos do Senhor Jesus, isso é para que você se levante de onde você está e comece a servi-lo, comece a adorá-lo, comece a viver uma vida de serviço para a extensão do seu reino. E muitas vezes, quando nós falamos de serviço a Cristo, nós pensamos em igreja, no contexto das quatro paredes de um templo, mas nós servimos muito mais a Deus fora das paredes do templo que dentro do templo. Nós servimos a Jesus sendo honestos e fazendo bem o nosso trabalho, servimos ao Senhor Jesus sendo homens, líderes dos nossos lares, esposas dentro do padrão do Senhor, filhos obedientes aos pais. Tudo isso é serviço ao Senhor Jesus. Quando nós o adoramos, quando nós seguimos os seus princípios no nosso dia a dia, nós estamos apresentando a Ele uma vida de serviço. E logicamente, no templo, na igreja, no contexto de igreja, também precisamos servi-lo, precisamos exercitar, usar os nossos dons para a glória dele.
dele, para que as pessoas sejam abençoadas e para que o seu reino se estenda, cresça e avance sobre a terra. Aqui está o primeiro encontro desse trecho, versículo 14, Jesus se encontra com a sogra de Pedro, imediatamente ela se levantou para servi-lo. Você que foi tocado pelo Senhor Jesus, você ainda está sentado ou já se levantou para servi-lo? Verso 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui Mateus está citando Isaías, capítulo 53, verso 4, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Esse é um texto muito mal interpretado nos dias de hoje. Muitos olham para essa profecia de Isaías e diz: o cristão não fica doente. Aquele que é cristão não pode ficar doente, e se ficar doente é porque está em pecado, está com falta de fé. O cristão não fica doente. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Logicamente, se você ler o contexto do capítulo 53 de Isaías, citado por Mateus aqui no capítulo 8, você vai ver que ele se refere a doenças, a enfermidades do espírito, que certamente conduz a enfermidades físicas. Esta passagem não exclui as enfermidades físicas, mas não trata especificamente ou exclusivamente sobre elas. Portanto, o cristão, ele fica doente sim, ele adoece, ele sofre, ele padece males. O profeta está se referindo a enfermidades espirituais. Jesus veio para curar as nossas enfermidades espirituais, veio para curar a enfermidade produzida pelo pecado das nossas vidas. Este é o grande objetivo do Senhor Jesus ao vir ao mundo, curar as doenças da nossa alma, que certamente levam a doenças físicas também. E aí, no começo do capítulo 18, Mateus diz: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Verso 20, Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A impressão que me dá quando eu leio esse texto é que Jesus está expulsando as pessoas da sua presença. Tá, você disse que vai me seguir, mas não é fácil me seguir não, é melhor você ficar aí na sua vida. É melhor você ficar na sua vida confortável, porque caminhar comigo não é fácil. Não é fácil. O Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Talvez você não queira isso. E aí o texto continua, verso 21, outro discípulo disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui parece que Jesus tem uma insensibilidade absurda numa leitura superficial, mas Jesus lhe disse: siga-me. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Talvez alguém poderia olhar para essa cena e dizer: Jesus deveria consolar essa pessoa. Estava vivendo um luto, precisava de um abraço, precisava de uma palavra carinhosa, mas Jesus não, ele disse: olha, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus quer dizer nessas duas respostas? Ele quer dizer, ele está falando do preço que nós devemos pagar com uma decisão de segui-lo. Seguir a Jesus não é fácil, precisamos tomar a nossa cruz para segui-lo, e muitas vezes as pessoas desistem da caminhada com Jesus, por não calcularem o custo para seguirem a Jesus. As nossas igrejas, os nossos púlpitos deveriam falar mais do custo que temos ao seguir ao Senhor Jesus. Nós devemos enfatizar mais isso, porque em alguns momentos da vida, nós vamos precisar deixar tudo para obedecer apenas a voz do Senhor Jesus, e muitos não estão dispostos a isso, muitos não estão dispostos a pagar esse preço, a assumir esse custo, e é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. A impressão que dá é que Ele está espantando as pessoas, como muitas vezes nos dias de hoje, quando nós pregamos o Evangelho do Senhor, dá-nos a impressão de que estamos tentando afastar as pessoas, expulsar as pessoas, repelir as pessoas.
mas entenda uma coisa, quando nós pregamos as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que age na igreja não é o poder da influência de um orador ou pregador, mas o que age na igreja é o poder do Espírito Santo de Deus, e é Ele que faz a igreja crescer, é Ele que atrai as pessoas, é Ele que chama os pecadores ao arrependimento. Certa vez eu ouvi de um pregador muito experiente, que dizia, quando eu começo a pregar, e as pessoas começam a gostar do que eu prego, eu fico logo desconfiado, pensando que talvez eu não esteja pregando o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele confronta, ele fala do custo, ele fala da cruz, ele fala do que vamos viver como crentes fiéis, mas também traz, logicamente, a recompensa por servirmos a Jesus Cristo. E por fim, o Senhor, Mateus entra no encontro de Jesus Cristo com os discípulos no meio da tempestade. Jesus entra no barco, essa é a primeira expressão, no verso 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Não era uma simples tempestade, não eram ondinhas pequenas, era uma tempestade muito violenta, é a expressão do texto sagrado, uma tempestade muito violenta. As ondas estavam invadindo, inundando o barco, e o barco estava quase afundando, e o verso 25 diz, que os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles estavam apavorados, eles estavam numa ansiedade intensa, eles estavam angustiados, eles realmente acreditavam que eles não se salvariam daquela situação, eles realmente acreditavam que iam morrer. Eles foram até o Senhor Jesus, que, segundo o texto, dormia tranquilamente no meio da tempestade. A situação dos discípulos de Jesus no barco representa muito bem a situação de muitos homens e mulheres nos dias atuais, que vivem tempestades difíceis, que vivem sendo agitados pelas águas e pelas tempestades da vida, pessoas que sofrem situações intensas, pessoas que vivem angústias intensas, pessoas que são sacudidas daqui para ali. Talvez a sua vida esteja representada aqui no que os discípulos estão vivendo, a sua situação talvez esteja contida aqui, talvez você esteja assim como os discípulos, angustiados, numa ansiedade intensa, pensando que você não vai conseguir sair dessa situação que você está vivendo. Talvez você, que é pai de família, tenha perdido o seu emprego e não tenha conseguido dormir, talvez a sua esposa não saiba, talvez os seus filhos não saibam, talvez os seus amigos não saibam, mas você tem no seu peito uma angústia imensa, uma ansiedade intensa, e você pensa que não vai conseguir alimentar mais os seus filhos. Talvez você esteja vivendo essa tempestade, essa agitação, acreditando que você não vai conseguir pagar a prestação da casa, pagar a prestação do carro, manter os seus filhos. Talvez você esteja no seu íntimo vivendo essa tempestade. Sim, os discípulos do Senhor Jesus me representam em muitas situações. Ele representa você, que talvez esteja vivendo a tempestade de passar por um quadro de enfermidade grave. Talvez você esteja agora tendo na sua família um quadro de enfermidade que esteja apavorando você. Talvez um pai sofrendo pela enfermidade do filho, talvez um marido sofrendo pela enfermidade de uma esposa, e você não sabe como que vai terminar isso, e essa enfermidade está sacudindo você, está tirando as suas estruturas, está trazendo para você uma ansiedade intensa, uma angústia no peito. Sim, o que os discípulos viveram representa o que eu vivo e o que você vive muitas vezes. Mas olha que interessante, Jesus se dirige a eles, e Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Se você olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, que relata a mesma história, Jesus vai fazer uma pergunta para eles: onde está a fé de vocês? Vocês estão com medo por quê? Por que estão tão angustiados? Por que estão com essa ansiedade intensa? Por que estão pensando que vão morrer? Onde está a fé de vocês? É o que Jesus pergunta no mesmo relato no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E aí eu posso imaginar que talvez aqueles discípulos estivessem tão apavorados, porque eles tivessem colocado a sua fé em algumas questões, em alguns lugares onde não deveria estar a sua fé. Eu imagino que aqueles homens eram pescadores muito experientes.
Eles estavam no mar, eles eram marinheiros, eles conheciam a água, eles conheciam tudo, e talvez a fé deles estivesse na sua experiência pessoal. Eu conheço o mar, eu sou experiente, eu tenho conhecimento, eu posso fazer isso, mas chegou um momento que aquele conhecimento que eles tinham, aquela experiência pessoal que haviam adquirido com as suas vivências passadas, não era suficiente para passar por essa tempestade, como muitas vezes nós morremos antecipadamente, ficamos aterrorizados, enchemos o nosso coração de angústia a ponto de explodir, porque em meio a muitas tempestades, nós colocamos a nossa fé na nossa própria experiência, no nosso próprio conhecimento. Muitas vezes batemos no peito e dizemos, eu posso, mas as tempestades vão se agitando, as águas da vida vão se agitando, os ventos fortes vão soprando, e nós percebemos que a nossa experiência, o nosso conhecimento não é suficiente. Jesus pergunta, onde está a fé de vocês? Onde está a sua fé? Você tem confiado na sua experiência? Talvez aqueles discípulos confiassem na embarcação. Provavelmente eles mesmos tinham construído aquele barco, e eles olhavam para aquele barco e diziam, nós confiamos no que nós fizemos, esse barco é seguro, mas a tempestade estava tão difícil, as águas estavam tão agitadas, que eles não conseguiram mais confiar naquela embarcação. Quantas vezes confiamos na frágil embarcação da vida? Quantas vezes confiamos na saúde que parece ser de ferro? Quantas vezes confiamos no trabalho que parece que nunca vamos perder? Quantas vezes confiamos na estrutura familiar? Quantas vezes confiamos em amigos? Quantas vezes confiamos na estrutura que temos ao nosso redor? Quantas vezes depositamos a nossa fé na frágil embarcação da vida? Mas em algumas tempestades, essa frágil embarcação, ela não suporta os ventos, e então nós ficamos aterrorizados, nós ficamos com o nosso coração cheio de angústia, o nosso peito parece explodir de tanta ansiedade. Aqueles marinheiros certamente confiavam nas águas tranquilas do mar da Galileia. Eles conheciam os ventos, eles conheciam o tempo, eles conheciam as águas, como muitas vezes confiamos nas águas tranquilas da vida. Mas se você confia no seu próprio conhecimento, na sua própria experiência de vida, na frágil embarcação do seu trabalho, da sua saúde, da sua conta bancária, talvez você tenha confiado nas águas tranquilas que estavam aí ao seu redor, e hoje você entende que tudo isso não é suficiente para trazer paz ao seu coração, não é suficiente para trazer segurança para você. Tudo que você confiava, aqueles lugares onde você colocava a sua fé e a sua confiança, isso você não tem mais, foi tirado de você, tudo isso foi abalado, e você está assim como os discípulos, com o seu coração cheio de temor, o seu peito cheio de angústia. Onde está a sua fé? Onde você colocou a sua fé? Jesus não estava dizendo que aqueles homens não tinham fé, ele estava perguntando, onde vocês colocaram a fé de vocês? O que vocês fizeram com ela? E a mesma pergunta eu faço para você. Você que está vivendo essa tempestade, essa angústia no peito, você que está cruzando esse momento de turbulência, onde você colocou a sua fé? Na embarcação frágil da vida, nas águas tranquilas, no seu próprio conhecimento, experiência, onde você colocou a sua fé? O convite que eu tenho da palavra para mim e para você nesta noite é que nós devemos colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Essa experiência dos discípulos mostra que até mesmo aqueles discípulos mais íntimos, nos momentos de águas agitadas da vida, vão temer. Talvez você tenha até questionado, será que eu sou cristão mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Se eu fosse crente, servo do Senhor Jesus, essa tempestade que eu vivo não deveria me abalar tanto. O texto comprova que mesmo os discípulos mais íntimos do Senhor Jesus, nos momentos de grande provação, vão temer, vão se sentir abalados, vão ter uma angústia intensa, vão viver uma ansiedade. Se você vive isso, não quer dizer que você não é discípulo do Senhor Jesus, não é servo do Senhor Jesus. Talvez você conheça o Senhor Jesus e tenha depois colocado a sua fé em tantas outras coisas que não consegue mais confiar no poder do Senhor.
Olha que interessante, o texto continua então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. A palavra bonança, ao contrário de tempestade, indica mar tranquilo para a navegação, mar calmo, mar calmo. Quando nós colocamos a fé, a nossa confiança no trabalho, na estrutura financeira, na conta bancária, na saúde, nas condições favoráveis da vida, e tudo isso se agita e nós não podemos contar mais com nada disso, então nós podemos confiar no Senhor Jesus, porque Ele é que tem o poder para acalmar as tempestades das nossas vidas, Ele tem o poder sobre as águas, Ele tem o poder sobre a saúde, Ele tem o poder sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Ele pode abrir qualquer porta para conduzir o que você precisa até você. O Senhor Jesus, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele conhece o que você precisa, sabe quem tem o que você precisa e pode unir você a essa pessoa, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para acalmar a tempestade que você está vivendo. Ele tem poder para transformar essa tempestade que você vive no seu casamento, essa tempestade que você vive na sua vida financeira, essa tempestade que você vive na sua família, essa tempestade turbulenta que tira a sua paz na sua vida profissional, na sua vida financeira. Ele tem poder para transformar essa tempestade em completa bonança. É a expressão do texto. Isso me faz lembrar Atos capítulo 3, verso 19, que diz: arrependam-se, pois, e convertam-se para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério, tempo de descanso pela presença do Senhor. Você não precisa continuar vivendo essa tempestade, quer seja ela no seu casamento, na sua família, vida financeira, ou na sua vida profissional, você não precisa continuar vivendo essa tempestade. Um detalhe importante: por que Jesus pôde transformar a tempestade em mais completa bonança? Porque Jesus estava no barco, entende? Entrando ele no barco, ele estava no barco com seus discípulos. E eu pergunto para você: Jesus está na embarcação da sua vida, como diz o cântico infantil? Com Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Cristo está no seu barco. Você já abriu o seu coração para receber Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor? Se você passar por uma tempestade terrível, e se você estiver sozinho, a grande possibilidade de você naufragar e perder tudo é certa, é muito grande, é certeira. Mas se Jesus estiver no barco, você pode clamar a Ele, e Ele pode transformar a mais terrível tempestade em mais completa bonança. As orações feitas pelos homens de pequena fé ainda são respondidas hoje pelo Senhor Jesus. Assim como aqueles discípulos chamados por Jesus de homens de pequena fé, clamaram a Jesus e Jesus se levantou para atendê-los. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo hoje, ontem, para sempre será o mesmo Deus. Pelo poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus está aqui comigo, está aí na sua casa, e se Ele fizer parte da embarcação da sua vida, você pode clamá-lo no meio da sua tempestade, seja ela qual for, porque ainda hoje o Senhor Jesus se levanta para ouvir, para responder às orações feitas por homens de pequena fé. Se você é um homem de pequena fé, você pode clamar ao Senhor Jesus, e Ele vai transformar a mais terrível tempestade na mais completa bonança. É o que diz o texto da palavra de Deus. Mas não se esqueça, Jesus estava no barco. Jesus tem lugar no seu coração. Jesus tem lugar no seu casamento, Jesus tem lugar na sua família, Ele faz parte dessa embarcação sua chamada vida. Se não, eu quero motivar você a convidar hoje mesmo o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Porque todos nós passamos por tempestades.
E se você viver, talvez não esteja vivendo, mas se vier a viver uma tempestade intensa, e Jesus não estiver no barco, e você tiver que confiar apenas na frágil embarcação da vida, nas águas tranquilas, ou na sua experiência e conhecimento, tudo isso vai falhar, e a vida pode naufragar, e você pode perder o que você tem de mais importante. Mas se Jesus estiver no barco da sua vida, você pode clamar: Jesus, salva-nos. Talvez você queira dizer, como hoje, como os discípulos disseram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mas Jesus precisa estar no barco da sua vida. Queira Deus que você não esteja vivendo nenhuma tempestade, mas mesmo assim você precisa ter Jesus no seu barco, porque a tempestade pode chegar. Ou talvez você esteja hoje vivendo essa tempestade e queira clamar como os discípulos: Senhor, salva-nos, Senhor, salva-me desta crise do casamento, Senhor, eu não quero perder a minha família, eu não quero perder o meu marido, eu não quero perder a minha esposa, eu não quero que os meus filhos fiquem de um lado para o outro. Senhor, salva o meu casamento, me tire dessa tempestade, me faça viver a mais completa bonança descrita na sua palavra. Senhor, me faça viver a mais completa bonança na minha vida financeira. Senhor, eu estou cansado de viver tempestades, eu não consigo ficar em pé na vida financeira, eu não consigo ficar em pé na minha vida profissional. Meu Deus, salva-me dessa tempestade. Senhor, parece que eu vou morrer, parece que eu vou naufragar. Salva-me, Senhor, e faça completa bonança na minha vida. Tire essas tempestades. Eu preciso dizer para você que se você hoje disser: Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor não faz parte da frágil embarcação da minha vida, e eu quero convidá-lo para isso. Eu quero convidá-lo para isso. Eu quero declarar para você que eu creio de todo o meu coração, que se você fizer isso, fizer o convite para Jesus entrar no seu coração, no seu casamento, talvez a tempestade que você está vivendo no seu casamento seja por falta do Senhor Jesus, na sua família, na sua vida profissional. E se você convidá-lo nessa noite para fazer parte da sua frágil embarcação, por mais que você tenha uma pequena fé, eu repito para você: Jesus, Ele sempre se levanta, e ainda hoje se levanta, para ouvir e responder às orações feitas por homens de pequena fé. Hoje, eu vou te dizer porque eu creio: Jesus Cristo, através da sua fé, pode transformar a sua tempestade em mais completa bonança. Você gostaria de entregar hoje o seu casamento, a sua família, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, a sua vida, seu coração, a sua alma, o seu corpo, tudo que você tem, possui, as suas finanças ao Senhor Jesus, para que Ele possa dirigir a sua vida? Eu vou repetir para você porque eu creio: hoje o Senhor Jesus Cristo pode transformar a mais terrível tempestade na mais completa bonança. Todas as pessoas que se encontraram com o Mestre tiveram as suas vidas impactadas, elas não foram mais as mesmas, e hoje, pelo poder do Espírito Santo, você pode se encontrar com Jesus, e Ele pode, repito, muitas vezes, transformar a sua tempestade em mais perfeita bonança. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo e